O verso 1 diz: celebrai com júbilo ao Senhor em todas as terras. Celebrar significa adentrar ao templo para adorar o nosso Deus. Oxalá que nós, nesta noite, tenhamos realmente esse objetivo, de estarmos na casa do Senhor para estarmos celebrando, para estarmos louvando ao nosso Deus com alegria, tá? Nesse sentido, vamos inclinar as nossas frontes nesse momento, vamos meditar um pouco sobre esse salmo que nós acabamos de ler. Qual o significado para a tua vida de celebração ao nosso Deus? Ó Deus amado, nós estamos na tua presença nesta noite, Deus, com o único propósito: estarmos louvando e bendizendo o teu santo nome. Ó Deus, a nossa gratidão é a ti pelo sacrifício na cruz, por ter entregado o teu próprio Filho, ó Deus, para resgatar as nossas vidas. Por isso, nesta noite, nós queremos, ó Deus, com alegria, estarmos reconhecendo esse sacrifício, Deus, estarmos exaltando o teu santo nome. Ó Deus, abre as nossas mentes, os corações, Deus, para que esse momento que passarmos aqui na tua casa, Deus, seja um momento de alegria, um momento, Deus, de refrigério, possamos realmente, ó Deus, sentir a tua presença sobre as nossas vidas, Deus. Por isso nós te louvamos, te pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, estaremos cantando um hino. Deus.
assentar. Os nossos avisos com de praxe, próxima terça-feira, GP. Se algum irmão, porventura, está sem GP, procure os líderes, os presbíteros, o pastor, para estarmos indicando o melhor local. Quinta-feira nós não teremos culto de oração em função do feriado, tá? Quinta-feira é feriado, então nós não teremos culto de oração, ok? Quarta-feira as mulheres serão, que horas? Às 14 horas, então aqui na igreja, as mulheres que estão no curso, no treinamento do tricô, é isso? Crochê. Eu confundo tricô com crochê. O tricô é com a agulha pequena e o crochê com a agulha grande, é isso? Não, ao contrário. Dá para ver que eu não entendo nada de tricô e crochê, né? Eu só sei que um tem agulha pequena e outro tem agulha grande. Né? Ele não faz crochê, tá vendo como ele se confunde. Temos mais um evento, dia 29, em Jaraguá do Sul, é o culto das premissas, tá? Então os irmãos já estão convidados para participar às 19 horas, né, pastor? É isso? Em Jaraguá do Sul. Então toda a igreja é um culto do presbitério catarinense. Então toda a igreja está convidada para esse culto em Jaraguá do Sul. Vocês têm mais algum aviso? Vamos fazer então a leitura comunitária no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao verso 34. Vamos lá então? Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento, e não é o corpo mais que as roupas. Observe as aves do céu, que não semeia, não colhe, nem ajuda os celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais que anjos? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um pouco no curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos, porque os gentios se procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém. Esse texto é o texto-chave da nossa lição do GP da terça-feira passada. Não sei se todos os irmãos estudaram essa lição. Nós falamos sobre a simplicidade. Os irmãos que ainda não estudaram, certamente estudarão, falando sobre a disciplina da simplicidade. Se nós olharmos o texto, está bem claro, sobre as preocupações desse mundo. E nos leva a entender que a nossa preocupação não deve estar com essas coisas do mundo, mas sim, o verso 33 nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Eu, conversando com o nosso grupo, eu dizia o seguinte: nós estamos muito além da simplicidade. Nós estamos falando da nossa dependência de Deus. Se nós formos realmente filhos de Deus, nós somos totalmente dependentes de Deus e não precisamos nos preocupar com essas coisas, porque o nosso Deus, está bem claro na sua palavra, supre todas as nossas necessidades. Então nós temos que procurar sempre estarmos sob os cuidados e a dependência do nosso Deus. Amém? Amém. Vamos passar então nosso período de louvor. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Um pouquinho mais. Deus. Só. Texto maravilhoso que lemos ali, né? Esse texto é muito. Ele nos lembra, né? O quanto somos importantes para Deus, mas somos homens de pequena fé, né? E a gente se preocupa com todas essas coisas. O Mário estava comentando aqui. Essa canção que a gente vai cantar agora é uma canção de comunhão, mas ela também é uma canção que nos lembra que um dia tudo isso vai passar. Não estaremos mais sujeitos a esses medos, a todas essas coisas, estaremos com Cristo. Enquanto esse dia não chegar, viveremos como cantamos aquele hino: sou feliz. Por que somos felizes? Porque temos Jesus. Eu vi aquele filósofo Leandro Carnal esses tempos dizendo, num corte que eu vi na internet, ele falava assim: eu queria ser como os evangélicos, que têm um câncer e eles acham que é para o bem deles. E eu fiquei pensando, né, a Bíblia ela fala, né, que para os gentios, né, para as pessoas do mundo, os nossos pensamentos são loucura. Eles não entendem que realmente a gente acredita nisso, porque a gente sabe, porque a Bíblia fala o quê? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, claro, é muito fácil quando a gente não está com problema a gente falar isso, né? Mas somos testemunha aqui de muitos casos em que a gente conheceu pessoas que tiveram problemas gravíssimos, temos aqui em nosso meio, e a gente acaba sempre naquele pensamento: Senhor, algo Tu quer nos ensinar com isso. Mas um dia isso tudo passará. Nesse momento, a gente vai cantar essa canção. Você que se sentir à vontade para dar um abraço no seu irmão, naquela parte que a gente fala ali, que a gente canta como irmão, né? Você pode sair do seu lugar se quiser, dê um abraço no seu marido, na sua esposa, no seu namorado, no seu amigo, e vamos cantar essa canção e vamos nos alegrar. Estamos na casa de Deus, temos a oportunidade de louvar a Deus. A gente estava cantando aqui a primeira canção e ela dizia assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? E às vezes a gente canta e a gente nem está atento. A gente canta maior está em nós. Mas a gente tem noção do quão maior é esse que está em nós? A gente tem noção do que a gente está fazendo aqui nessa noite? Louvando o Criador que fez os céus e a terra, que nos criou e fez todas as coisas. Então, não perca isso, sabe? Não perca esse foco. Você está aqui para louvar a Deus. O louvor ele não sai aqui dos nossos. Não é a gente que louva aqui em cima, não, meus irmãos. O louvor ele é de cada um. Cada um que está ali faz um fiozinho para cima do louvor e Deus escuta o seu louvor. Deus escuta o louvor da nossa igreja como um todo, porque é bonito, né? Mas Ele está escutando o seu louvor, que sai dos seus lábios, que sai do seu coração. Não perca a oportunidade de louvar nessa noite. Todo dia é dia de louvar a Deus. Amém? Yeah.
trabalho é descansar em mim. E o texto é maravilhoso, né? Porque a gente já leu tantas vezes esse texto, né? Eu estou falando dele porque às vezes quando a gente coloca ali e lê, e daí a gente fica prestando atenção naquelas letras, meu Deus, o meu trabalho é só descansar no Senhor. Tinha um livro chamado Mais do que Passarinhos, se baseava nesse texto. Se Deus ama tantos pássaros, imagine nós que somos criação dele, somos os seus filhos. Você tem a oportunidade de ofertar, quem tem oferta, quem tem o dízimo, trazer o seu dízimo nessa canção, e que a gente possa saber que o trabalho é do Senhor, que a gente tem que largar o fardo pesado, pegar o fardo de Deus que é leve. Não tenha sobre ti um favor.
Todos os dias
porque apesar de nós, Senhor, Tu continua conosco, nos abençoando, Pai, através das Tuas misericórdias, dia após dia, Pai, soprando, Senhor, o fôlego de vida sobre as nossas vidas, Pai, nos abençoando, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite, obrigado por esse louvor. Aceita o nosso louvor, Pai. Continua conosco, nos abençoando e quebrantando os nossos corações, é o que pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Os irmãos podem se sentar. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus que é tão bom, nosso Deus que dia a dia nos assiste com a sua graça, com o seu favor, que renova sobre nós a sua misericórdia. Se estamos neste lugar, é porque esse Deus tão grandioso tem olhado para cada um de nós, tem olhado para as nossas vidas com o amor que tem nos amado e tem nos feito viver na sua bondade. Queridos, nessa noite nós estamos reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus mais uma vez. Estamos aqui porque reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder, reconhecemos que Deus, Ele é um Deus grandioso e tem sido maravilhoso com cada um de nós. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Wilton. O Wilton está ali atrás do Isaac. Vou pedir que o Isaac dê um abraço no nosso irmão, que você possa ser muito bem-vindo em nosso meio e que você se sinta em casa. Que Deus te abençoe. Amém? Os demais são de casa, Dona Etelvina, Stephanie, Elisandra, né? A Sara, que está dormindo, são todos de casa já, e é um prazer ter vocês também conosco nessa noite. Nós vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos fazer a leitura dos versos 18 ao verso 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos continuar até o verso número 31, mas estaremos enfatizando até o verso 25. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18 ao verso de número 31. A palavra do nosso Deus nos diz assim: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. E diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos e os argumentadores desta era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos, quando foram chamados. Pelo contrário,
escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada tudo aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Amém? Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome pela Tua palavra que está entre nós. Palavra essa, Senhor, que nos instrui, palavra que nos orienta, palavra, Senhor, que nos liberta das filosofias vãs presentes neste mundo e nos revela a Tua verdade. Nessa noite nos colocamos na Tua presença, Senhor, para que o Teu Santo Espírito, por meio da minha vida, possa estar falando aos nossos corações, possa estar se revelando a cada um de nós e trazendo às nossas mentes o entendimento necessário para que vivamos uma vida orientados, guiados e libertos, ó Deus, pelo poder do Teu Evangelho. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, o Júnior ele não sabia o texto que eu estaria lendo nesta noite. E a palavra de Deus por si só ela se revela aos nossos corações e o Espírito Santo de Deus ele nos conduz a toda a verdade. Em suma, o texto do apóstolo Paulo, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 31, nos afirma que o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. Para nós entendermos um pouquinho a respeito daquilo que está acontecendo, segundo as orientações do apóstolo, à igreja de Corinto e, consequentemente, a nós, como igreja em pleno século XXI, é necessário nós olharmos para o contexto em que essa igreja estava inserida. Corinto era uma cidade brilhante, era uma cidade cheia de cultura, uma cidade cheia de filosofia, um vasto comércio e também muito religiosa. Uma cidade onde gregos, segundo Paulo afirma nesse texto, buscavam sabedoria e judeus buscavam sinais. Uma cidade, na verdade, que tinha uma igreja para a qual Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma carta e nessa carta traz algumas elucidações de como eles precisam vivenciar, como eles precisam experimentar as verdades do reino de Deus, o Evangelho pregado pelo Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos nessa carta uma igreja ainda jovem, uma igreja rica em dons, mas também uma igreja dominada pelo orgulho e uma igreja dominada pela própria arrogância espiritual. E para corrigir essa igreja, o apóstolo Paulo é usado por Deus e ele não recorre, segundo o texto bíblico nos mostra em suas palavras, à retórica grega e nem mesmo aos sinais judaicos, mas Paulo, de forma muito clara, ele coloca a cruz de Cristo no centro da sua discussão. Ele coloca a cruz de Cristo e ele afirma: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós ela é poder de Deus. É loucura para aqueles que caminham rumo a
mas para aqueles que se humilham e creem nas palavras poderosas deste Evangelho. Ela é poder de Deus, poder para transformar, poder para vivificar, poder para trazer à tona uma nova vida, uma vida resgatada pelo poder de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, nessa carta, ou especificamente nesse texto, vai falar e vai nos mostrar que a cruz, ela revela 3 verdades fundamentais para a nossa caminhada cristã, para a nossa vida com Deus, para a forma como nós vivenciamos, de fato, o Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo, ele vai demonstrar claramente em suas cartas a necessidade que eu e você temos de reconhecermos quem nós somos, de reconhecermos também quem Deus é, aquele que quer se fazer conhecido entre todas as nações, mas aquele que quer se fazer conhecido ao coração do homem, ao coração da mulher. Paulo, ele vai também nos mostrar não somente o fato de quem nós somos como seres humanos, de quem é Deus como uma divindade suprema, mas também o que Deus fez por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E é preciso nós olharmos para nós mesmos, fazer uma autoanálise para podermos responder essa primeira pergunta. Você sabe quem você é? Você sabe quem você é? Já falei isso outras vezes. Não estou falando do seu CPF, da sua filiação, da sua profissão, mas a pergunta retórica que eu gostaria de fazer e que você no seu íntimo, nesse instante, pudesse refletir de fato e de verdade é: quem é você? Meus irmãos, a frase escrita no templo de Apolo em Delfos diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela foi amplamente usada por Sócrates. Sócrates, ele não foi o primeiro filósofo, mas ele é considerado o pai da filosofia. Mas quando nós olhamos e refletimos a respeito dessa frase, usada há muito tempo atrás por Sócrates, em sua filosofia ou em seus discursos, é necessário nós pensarmos nela não como algo em que nós vamos buscar dentro de nós as nossas próprias virtudes, mas conhecer-se a si mesmo é na realidade olharmos para as nossas limitações, para quem nós somos, para a forma como nós vivemos e entendermos de fato quem nós somos como homens, como mulheres. A CAPES, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, por exemplo, ela vai classificar o conhecimento humano em 8 grandes áreas. Ela também vai classificar em 76 áreas esse conhecimento e em 340 sub-áreas o conhecimento humano. Eu estou trazendo essa informação para a igreja para que eu e você possamos compreender que isso demonstra que a humanidade, ela tem muitos conhecimentos. Nós, por vezes, achamos que conhecemos
diversas dúvidas, todos os dias, que permeiam o nosso coração e que nos fazem muitas vezes questionar o porquê determinadas coisas acontecem no mundo. Não sabemos tudo e nem mesmo saberemos. Os Coríntios, carta a qual Paulo, ou igreja a qual Paulo dirige esta carta, eles se julgavam sábios, eles se julgavam espirituais, mas o apóstolo Paulo, ao se dirigir a eles, chama essa igreja de imatura. Paulo diz que era necessário que eles viessem a crescer no conhecimento da graça de Cristo Jesus, que era necessário eles se humilharem, que era necessário eles buscarem o conhecimento de toda a verdade. E o apóstolo Paulo, quando afirma isso, ele está dizendo que o Evangelho exige dos discípulos de Cristo honestidade. Não podemos usar máscaras diante do Senhor, mas o Senhor que nos sonda e nos conhece exige essa honestidade. Honestidade para reconhecermos a nossa ignorância. Honestidade para admitirmos as nossas limitações. Honestidade para abandonarmos as falsas seguranças nas quais muitas vezes nos apegamos, e isso fala inclusive das seguranças religiosas. Honestidade para confessarmos que não temos todas as respostas para darmos. Honestidade para entendermos, antes de tudo, que antes de compreendermos a cruz, é necessário que entendamos a necessidade que temos dela. Estou falando isso por aquilo que a própria Bíblia e a Escritura nos revela, que somos seres limitados, falhos e pequenos, que somos homens e mulheres nascidos ou nascidas em iniquidade, pessoas que precisam experimentar dessa graça. E a notícia maravilhosa que nós temos, o próprio apóstolo Paulo nos traz, quando ele diz que o Senhor nosso Deus quer ser conhecido por quem Ele é. Como Deus soberano, como Senhor Criador dos céus e da terra, como um Deus majestoso, como um Deus cheio de glória, como um Deus santo. E esse Deus santo, Paulo vai afirmar que ele decidiu salvar pela loucura da pregação pessoas como eu e você. Pessoas limitadas, pessoas falhas, pessoas pequenas, mas esse Deus grandioso decidiu em seu coração nos salvar. Paulo ele vai dizer que enquanto os judeus estavam ali esperando por milagres, enquanto que os gregos estavam buscando um raciocínio profundo, Deus ofereceu à humanidade a própria revelação. Queridos, é necessário que tenhamos um claro entendimento que o cristianismo
para os salvar por causa do seu grande amor. E eu gosto muito do cristianismo, porque o cristianismo não destrói a nossa inteligência. Porque o cristianismo, na verdade, ele traz luz, ele traz clareza, ele ilumina a toda a alma, ele nos mostra a realidade do reino de Deus. O cristianismo é a religião, ou é o momento de nos ligarmos novamente a Deus por meio de uma fé. E fé é essa que é anti ou não é anti-intelectual, mas é uma fé muito mais alta do que toda e qualquer filosofia. É uma fé muito mais profunda do que toda e qualquer ciência. É uma fé muito mais duradoura que toda e qualquer razão humana. Porque Deus, na sua graça e no seu favor, decidiu revelar-se nas Escrituras, decidiu revelar-se em Cristo, decidiu revelar-se na cruz do Calvário e decidiu revelar-se pela fé aos nossos corações. Paulo, ele vai chamar Cristo por sabedoria de Deus. E isso não significa que essa filosofia de Paulo é uma ideia brilhante que nasceu no seu próprio coração. Mas muito mais do que isso, quando fala Paulo que Cristo é a sabedoria de Deus, ele está afirmando que Cristo é uma pessoa viva. É o próprio Deus encarnado que veio visitar a terra para trazer a salvação. É o próprio Deus que vem ao nosso encontro para nos mostrar um caminho sobremodo excelente. É o próprio Deus que decidiu reconciliar-se comigo e com você para nos permitir fazer parte do seu reino eterno. Portanto, meus queridos, quando nós entendemos que Cristo é essa pessoa viva, toda a insegurança encontra resposta nele mesmo. Porque Jesus é a resposta para um mundo que jaz em trevas. E Ele é a luz que ilumina a todo homem. A verdade que nos liberta de um império terreno para nos mostrar o seu reino da luz. E por isso nós precisamos fazer essa reflexão. A inteligência humana é limitada, mas segundo o que Paulo fala, o poder de Deus é o poder para transformar, para restaurar e para modificar todo e qualquer coração que jaz em trevas. Pastor Jonas Madureira, pastor de uma igreja batista reformada, escreveu um livro chamado Inteligência Humilhada. E nesse livro, o pastor Jonas Madureira, ele traz alguns aspectos disso que nós estamos conversando com a igreja nessa noite, sobre a necessidade que eu e você temos de refletir. E uma das frases que me chamou a atenção nesta leitura é quando o pastor diz o seguinte, que enquanto a razão ora, a
o maior poder sobre a face da terra. Poder esse que pela cruz transforma pecadores como eu e você em filhos. Poder esse que transforma inimigos em amigos. Poder esse que chama desorientados a um caminho guiado pelo próprio Deus, pelo próprio pastor. Poder esse que transforma uma velha vida em uma nova vida. Não conseguimos explicar e nem mesmo mensurar tamanho amor, mas conseguimos sentir, porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos seus filhos. E o maior testemunho cristão que eu e você podemos dar diante dessa revelação é afirmarmos que nós sabemos de onde Ele nos tirou e sabemos quem nós somos a partir da pessoa de Cristo Jesus. Se somos transformados pelo poder do Evangelho, nós conseguimos compreender o antes e o depois da vida que nós tínhamos antes de Cristo e da vida que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos o seguinte: olha, agora eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque essa graça é a graça que pega um pecador indigno e transforma esse pecador indigno em amigo de Cristo. E isso é loucura para o mundo, mas isso é o poder do Evangelho que liberta todo homem que nele crê. Queridos, o Evangelho, em síntese, revela quem nós somos. Se você olhar para você, você vai se aperceber como alguém limitado. Vai se aperceber como alguém falho, como pecador, como alguém que tenta o tempo todo acertar, mas que por vezes tropeça, por vezes cai, por vezes erra. E esses somos nós. Somos falhos, somos pecadores, somos limitados, somos necessitados da graça de Cristo Jesus. Mas esse Evangelho que nos é revelado pela palavra de Deus nos mostra também quem é Deus. Deus é aquele que se revela. Deus é aquele que ilumina. Deus é aquele que liberta das trevas e nos traz para o reino de luz. Deus é aquele que nos oferece sabedoria eterna. E por último, conforme já conversamos, em síntese, nós também entendemos quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. Homens e mulheres transformados, não por filosofia humanas, mas pelo poder do Evangelho. Perdoados pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para nos redimir dos nossos pecados. Adotados e feitos irmãos mais novos de Cristo Jesus e chamados de amigos de Deus. A cruz é loucura para o mundo, mas para nós é poder que renova a vida inteira. O que Paulo está querendo nos ensinar com esta carta é que nós tenhamos a coragem de abandonar o
da graça de Cristo Jesus. Precisamos nos desvencilhar do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos desejos, do nosso querer. Precisamos atentar para a palavra do Senhor e compreender que fomos chamados para vivermos a vida em Cristo Jesus. De maneira sábia, precisamos nos encontrar neste Evangelho, nesta verdade, e compreendermos verdadeiramente que para caminharmos neste mundo, nós precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos buscar Cristo. Como Paulo fala aos Coríntios, não buscar nos sinais que os judeus buscavam, não buscar na sabedoria humana tão perseguida pelos gregos, mas na palavra do Senhor, na cruz de Cristo, que é onde nós precisamos nos orgulhar. Vejam bem o que ele diz no último verso: quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Eu fico pensando ao olhar para a vida do apóstolo Paulo e a maneira como Deus o usou, a maneira como Deus fez com a sua vida ele alcançasse muitas outras vidas, que fosse o apóstolo dos apóstolos, alguém usado com poder, com discernimento e com sabedoria, mas que olha para si mesmo e se reconhece como o maior dos pecadores, como alguém falho, como alguém pequeno, como alguém necessitado da graça de Cristo Jesus. Como podemos nós nos orgulhar de alguma coisa? Precisamos nos dobrar, precisamos nos humilhar, precisamos nos constranger diante do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Precisamos desejar ser transformados para que tudo aquilo que ainda do velho homem se faz presente em nossas vidas seja aniquilado pelo poder da cruz, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Cristo que transforma a nossa vida. Que tenhamos sim a coragem de testemunhar, a coragem de nos colocarmos diante da presença de Deus, do Senhor Jesus, e dizer: olha, eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje na pessoa de Cristo Jesus. Não porque eu tenha qualquer mérito, mas porque eu fui alcançado pela bondade de Deus, mas porque eu fui alcançado pela graça de Cristo Jesus, que me libertou dos meus pecados e me fez viver uma nova vida na sua própria pessoa. Que nessa noite, meus queridos, ao olharmos para a palavra do Senhor, tenhamos um claro entendimento do que eu e você precisamos. Não precisamos de um evangelho de performance. Temos estudado sobre um evangelho simples, um evangelho libertador, um evangelho que é suficiente para nós em Cristo Jesus, um evangelho cuja cruz é o centro, um evangelho que nos mostra um Cristo que durante toda a sua caminhada sobre a face da terra tinha como único propósito e intuito fazer a vontade do Pai, que o chamou para entregar a sua vida em sacrifício vivo diante dele mesmo. Que a nossa inteligência possa ser humilhada em Cristo Jesus. Que todas as nossas vãs filosofias
prazer. Que não sejamos encontrados, ó Deus, como aquela igreja do passado, orgulhosa, medíocre, arrogante, mas que sejamos encontrados como uma igreja humilde que tem o desejo de cumprir com o teu chamado e de fazer a tua vontade. Uma igreja que tem o desejo de viver o teu evangelho e proclamar as virtudes do teu reino. Uma igreja que tenha real consideração pelo sacrifício de Cristo, lá naquela cruz, que entregou a sua vida, que derramou o seu sangue, que moeu o seu corpo, para que nele nós tivéssemos a salvação, para que nele nós tivéssemos a vida eterna. E que quando nós cantarmos aqui neste lugar, que diminua eu e que tu cresça, Senhor, isso seja uma realidade, isso seja um chamado, isso seja uma vocação. Que não vivamos de aparência, ó Pai, mas que o teu evangelho seja de fato encarnado neste lugar. Que a tua palavra seja vivida como regra de fé e de prática. Que o teu reino seja proclamado e que vidas sejam alcançadas para a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, porque somos pecadores e reconhecemos as nossas falhas, a nossa pequenez. Reconhecemos os nossos erros, porque por vezes achamos que somos mais do que verdadeiramente somos. A tua palavra nos afirma: humilhai-vos perante a poderosa mão do Senhor, e no tempo oportuno Ele mesmo vos exaltará. Ó Pai, que a nossa inteligência, que a nossa mente, que o nosso coração esteja cativo na presença de Jesus Cristo, o Senhor. Nós oramos, Senhor, temerosos, com temor e tremor diante da tua santa presença. Porque nós sabemos, ó Pai, quão grande é a responsabilidade daqueles que conhecem a tua verdade, que conhecem o teu sacrifício e o recebem de maneira boa. Por isso, Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos. Pela tua misericórdia, ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos em Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, em quem nós nos apegamos pelos méritos de quem nós fomos salvos e por ti fomos encontrados. Amém. Que Deus nos ajude.
Igreja do Senhor Jesus, recebe a bênção, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja